3, 2, 1, REC. Olá, eu sou a Aline Rodrigues. E eu sou Fernanda Naboa, e nesse episódio nós vamos falar sobre o esporte paralímpico em Rondônia. E essa é uma produção do Laboratório de Radiojornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Rondônia tem se destacado em diversas modalidades paralímpicas, com cerca de 390 atletas em todo o estado, sendo 180 só em Porto Velho. Entre as principais modalidades estão o atletismo com 200 atletas, a natação com 66, a bocha com 56 e o tênis de mesa com 28. Além dessas, o estado também conta com modalidades extraoficiais, como o basquete em cadeiras de roda, o para-badminton e o tiro com arco. Mesmo sem estrutura adequada, muitos atletas ainda treinam em pistas de barro, enquanto competem em pistas de borracha. E para falar sobre essa realidade e os desafios enfrentados pelos nossos para-atletas rondonienses, a gente recebe o Silvio Porcino, vice-presidente do Rondônia Clube Paralímpico e supervisor do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro. O Silvio é formado em Educação Física e tem especialização em Esportes e Reabilitação. Silvio, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Para mim é um prazer, estar aqui na universidade, principalmente podendo falar com vocês. Silvio, sabemos que muitos atletas paralímpicos de Rondônia enfrentam dificuldades no dia a dia, com a falta de estrutura adequada para treinos e a ausência de incentivos que garantem melhor desempenho nas competições. Diante disso, qual é a realidade atual desses atletas no estado? Existe algum tipo de auxílio ou programa que possa ajudá-los? O poder público tem dado o suporte necessário para as ações realizadas e para o desenvolvimento do esporte paralímpico em Rondônia? Bem, o esporte paralímpico de Rondônia ele tem levado uma imagem positiva através dos atletas para o Brasil e para o mundo, certo? Mas a gente teve uma construção e uma história com esse esporte e nós fomos evoluindo, certo? Fomos evoluindo e cada vez mais alcançando resultados positivos para Rondônia, certo? Eu me lembro que quando eu comecei em 2001 a prática do esporte paralímpico, eu comecei com um atleta e esse atleta hoje a gente tem 390 atletas praticando o paradesporto no estado de Rondônia. Mas não foi fácil, certo? Não foi fácil. Então, nós evoluímos, mas muito mesmo. Hoje, aqui em Rondônia, nós já temos um centro de referência, que ele faz parte de um programa do Comitê Paralímpico Brasileiro, certo? Esse centro de referência, ele é formalizado, um termo de cooperação e parceria com a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, aonde nós oferecemos atividades de atletismo, natação e bocha às pessoas com deficiência, com faixa etária entre 7 e até a vida adulta, certo? Dentro do centro de referência, nós oferecemos a iniciação, o aperfeiçoamento e o alto rendimento, entendeu? Como também nós damos suporte aos paramilitares e os universitários, que existe hoje uma competição especificamente entre os universitários que possuem algum tipo de deficiência. A sociedade e as universidades algumas ainda não têm essa ciência de que as pessoas com deficiência podem representar o seu estado em competições a nível nacional pela universidade. Diante de todas essas dificuldades que a gente sabe que o esporte ele tem um papel muito importante na vida dessas pessoas, né, com deficiência. Muitos desses atletas costumam dizer que foi o esporte que mudou a vida deles, né? Trazendo autoestima, independência, né, um novo propósito. Na sua visão, qual é o impacto que o esporte paralímpico tem na vida dessas pessoas e de que forma ela contribui para a inclusão e para a superação social dessas pessoas? É de fundamental importância, né, o esporte na vida, porque o esporte é uma poderosa ferramenta
de inclusão social, principalmente para as pessoas com deficiência. A gente sempre ouve esse termo aí, né? O esporte muda a vida das pessoas. Eu posso até citar vários exemplos, mas eu queria citar de um aluno meu, que ele tinha uma discrepância entre um membro inferior e o outro, ou seja, 10 centímetros de diferença entre uma perna e a outra, então ele andava para um lado para o outro, né? No bairro dele, os alunos jogavam, quando ele andava, ia comprar pão, jogavam pedra nele, jogavam pedra, apedrejavam ele. E ele começou a treinar, a praticar o esporte paralímpico. E ele começou a conseguir resultados expressivos a nível nacional, certo? E começou a dar entrevista. E ele apareceu no bairro dele, certo? Então, aqueles garotos que jogavam pedra nele passaram a assistir ele na televisão, certo? Então, quando ele passava, já era de outra forma, lá vai o campeão. Aí, é muito interessante isso, que o dono da padaria, que ele ia comprar pão, a partir do momento também que viu que ele apareceu na televisão, e que ele era um orgulho para o bairro, ele isentou esse meu aluno de comprar pão. Então ele comia pão gratuito. Mas o esporte, ele transforma a vida das pessoas. Ele não só do atleta, mas dos seus familiares, de todas aquelas pessoas que vivem ao seu entorno, certo? Que não acreditavam nele, que quando começam a ver a sua imagem, dando orgulho para o seu estado, para a sua família, né, para o seu bairro, para a sua cidade, elas ficam muito felizes. Então, o esporte, ele agrega muitos valores, entendeu? Ele muda a vida da pessoa, certo? O que eu posso te dizer também é que o esporte mudou a minha vida, entendeu? Mudou a minha vida e, através do esporte, eu me tornei professor, entendeu? Então, a minha vida era totalmente diferente, de bairro, de conflitos de todas as formas, e eu acabei com o esporte mudando a minha vida e depois fui mudando a vida de várias pessoas com deficiência, principalmente. Sua formação é educação física, né? Teve alguma disciplina ou conteúdo relacionado ao esporte para o público com deficiência durante a sua graduação? Na época que eu me formei, era educação física especial. Só falava de síndrome de Down. Hoje o leque é muito grande, entendeu? Você tem que entender os tipos de deficiência, certo? Você tem que entender sobre classificação funcional. Você tem que entender sobre as modalidades que são várias, entendeu? Você tem que entender que existe as avaliações funcionais dos atletas, que o tamanho do coto de um atleta interfere nos resultados, certo? Que as universidades elas pudessem ter no currículo as disciplinas do esporte paralímpico, certo? E a gente implantar dentro do currículo das universidades temas que possam ter conhecimento do desporto paralímpico, certo? Então, essa capacitação, esse conhecimento das pessoas é que a sociedade vai entender e o futuro profissional vai interagir com o conhecimento de causa. Olhando para o quanto o esporte transforma vidas, quais são as suas expectativas para o futuro desses atletas, para o futuro do esporte paralímpico? Olha, o futuro já chegou, né? Que é o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro. Agora você imagina, eu viajei 4 dias e 4 noites daqui para Fortaleza, certo? Quando eu cheguei lá em Fortaleza, o meu aluno já ganhou 3 medalhas de ouro, outro 3 de prata. E eu queria bater a foto dele no pódio, certo? Que
Ele ganhou de um atleta de São Paulo, e do outro lado era Pernambuco. Então eu queria aquela foto, porque eu viajei 4 dias e 4 noites, né? Muito difícil. E o que aconteceu? Eles não premiavam o meu aluno, não premiavam. Aí eu comecei a ficar nervoso e comecei a questionar a organização do jogo. E eles foram comigo e me acalmaram e disseram assim: o senhor é o ministro do esporte, soube que você viajou 4 dias e 4 noites, então ele quer fazer a premiação dessas medalhas. Mas assim, o que a gente pode dizer é que os atletas que há muito tempo conquistaram medalhas para Rondônia, que saíram dos nossos projetos sociais, certo? Que treinavam em pista de barro, competiam em pista emborrachada, é a mesma coisa. Você joga na grama com um sapato social e depois você vai jogar com chuteira, entendeu? Quando meus atletas estavam competindo, eles estavam se adaptando, entendeu? Mas assim, nós evoluímos muito, mas muito mesmo. Hoje o centro de referência, ele atende já desde crianças. O Comitê Paralímpico paga, já contrata os professores. E hoje mesmo também eu estou terminando um projeto que nós vamos ampliar. Nós temos 3 modalidades, nós vamos incluir mais 3 modalidades e vamos contratar mais 3 pessoas para que a gente possa cada vez mais multiplicar. Então, graças a Deus, a gente tem todas essas ferramentas para que a gente possa transformar e multiplicar mais pessoas cada vez mais praticando esporte. Qual mensagem você deixa assim, para os atletas, para a população, para os gestores em geral? Assim? O que a gente deixa de uma mensagem é que as pessoas possam acreditar no ser humano. Quando você olhar para uma pessoa com deficiência, veja que ali há um ser humano, certo? Observe a cadeira que está transportando ela, a bengalinha que ela está andando no piso tátil, certo? A prótese que ela está usando, né? E observe que ali existe um ser humano e um cidadão, entendeu? Então, nosso olhar é para o ser humano e para o atleta. Então, é por isso que a gente, com essa filosofia, a gente consegue cativar esses atletas, seus familiares, a sociedade, a imprensa principalmente. E cada vez mais a gente espera que o mundo seja muito justo e humano em todos os sentidos. Silvio Cursino, fundador do Rondônia Clube Paralímpico, muito obrigada pela sua participação, Silvio. Para a gente é uma satisfação muito grande e eu me sinto honrado em estar aqui. O nosso programa fica por aqui com a produção de Leonardo Marinho, Flávio Hanna, Nayara Souza, Lícia Torres, Layara Gonçalves, Ana Kelly e Fernanda Naboa. Eu, Aline Rodrigues. Eu, Fernanda Naboa. Nós nos despedimos em mais uma produção da disciplina do Laboratório de Radiojornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Três.